do prezinho, né, do curso preparatório do CAIC, conversando sobre as classes gramaticais. É importante dizer que todas as palavras da língua portuguesa se agrupam em 10 caixinhas, tá? Vamos dizer assim. De maneira que você compreendendo essas 10 classes gramaticais ou 10 classes de palavras, você vai compreender tudo mais que vier de língua portuguesa muito mais fácil, porque você vai entender qual é a função de cada palavra dentro de uma frase para que essa frase tenha sentido. Então, assim, desse modo, você vai ter muito mais segurança e propriedade para aprender o que mais aparecer, tá bom? Eu preparei uma apostila e nós vamos estudar agora baseado nela. Eu já até coloquei lá no Google Sala de Aula essa apostila, uma atividade e o gabarito. Quando terminar a aula, vocês entrem lá. Oi, Kelly, tudo bom, querida? Eu vejo Kelly no Instagram fazendo challenge, como é o nome? Challenge de maquiagem. Então, gente, eu quero que no final da aula vocês corram lá no Google Sala de Aula para fazer as atividades e depois conferir pelo gabarito, tá certo? Beleza. Espera aí que a Pro tá desatualizada, estou tentando. Vocês já estão compartilhando tela? Vocês já estão vendo aí? Sim. Sim, né? Muito bem. Então, como eu dizia, as classes de palavras, né, as classes gramaticais da língua portuguesa, elas se agrupam em 10 caixinhas. E essas 10 caixinhas, a gente primeiro vai dividir em dois grupos. Um grupo a gente vai chamar de palavras variáveis e outro de palavras invariáveis. Como assim, palavras variáveis e invariáveis, professora? Assim, ó. Chegou alguém aqui. Palavras variáveis, gente, são aquelas palavras que mudam, elas variam, né? Uma hora elas são escritas no singular, outra hora elas são escritas no plural, outra hora no masculino, outra hora no feminino. Então, elas variam a escrita, tá? Por isso que elas são chamadas de classes variáveis. E existe um outro grupo que não varia nunca, elas sempre são escritas do mesmo jeito, não tem plural, não tem singular, ou só existe no plural, ou só existe no singular, ou só existe no masculino, ou só existe no feminino, tá? Essas palavras que não mudam, elas são rígidas, a gente só escreve de uma única maneira. Então, as palavras que são assim, a gente vai chamar de palavras invariáveis, tá? Então, primeiro a gente sabe que são 10 grupos. Desses 10, a gente vai dividir assim: uma parte dessas palavras, desses grupos, são variáveis, mudam, né? Tem plural, tem singular, tem masculino, tem feminino. E tem aumentativo, diminutivo. E a outra parte só tem palavras que são invariáveis, ou seja, elas não mudam, elas são escritas sempre do mesmo jeito, tá bom? 6 são variáveis e 4 são invariáveis. Compartilhar a tela de novo para a gente voltar para a apostila. Então, as classes de palavras ou classes gramaticais, se você for pesquisar em algum livro ou na internet para estudar, você vai botar isso. Ou classes de palavras ou classes gramaticais, que é o mesmo conteúdo. São 10, tá bom? Dessas 10, 6 são variáveis, ou seja, admitem plural, singular, feminino e masculino. Essas 10 classes são 6, né? Substantivo, o verbo, o adjetivo, o pronome, o artigo e o numeral. E as outras 4 são invariáveis, ou seja, elas não admitem flexão. Quer dizer, elas só existem de um único jeito, elas não mudam, elas são sempre escritas do mesmo jeito. Ou sempre no singular, ou sempre no plural, ou sempre no masculino, ou sempre no feminino, tá? Esses grupos são as preposições, as conjunções, as interjeições e os advérbios, tá? Então, nós vamos estudar tudo isso.
Tudo hoje, professora? Não, misericórdia, de jeito nenhum. Hoje nós vamos estudar 4, semana que vem nós vamos estudar 4, e na outra semana nós vamos estudar. E na outra semana nós vamos estudar as outras duas que vai ficar faltando, porque as outras duas que vai ficar faltando, elas são muito compridas, né? São verbo e pronome, a gente vai deixar por último, tá bom? Porque são bem compridas. Então, vamos começar com substantivo? Bora? Substantivo. Substantivo é a palavra que nomeia os seres em geral. Pode ser objeto, fenômenos, lugares, qualidades, ações, pessoas, tudo que for ser, tudo que existir, a gente vai classificar como substantivo. Olha os exemplos que a gente botou aí. A Ana é super inteligente. Mas ninguém diz a Ana. Diz sim. Mas a gente também diz sim, diz só Ana é super inteligente, tá? As duas maneiras estão corretas. Então, Ana é uma pessoa, é um ser super inteligente. O Brasil é lindo. O Brasil é uma coisa que existe. Então, também é um substantivo. A tua beleza me encanta. Professora, beleza. Beleza existe, Pro existe. Beleza não seria um adjetivo, Pro? Olha aí. Se você ouviu a palavra beleza e imaginou que ela poderia ser um adjetivo, linkou ela com um adjetivo, quer dizer que você já entende alguma coisa de classes de palavras. E não vai ser adjetivo, daqui a pouco eu vou explicar por quê, tá bom? Então, vamos lá. Existem vários tipos de adjetivo. Coloquei todos aqui na tela, não botei exemplo para a gente tentar fazer junto esses exemplos, tá? Então, nós temos adjetivos comuns e próprios, concreto e abstrato, primitivo e derivado, simples e composto. Eu tenho certeza que não é a primeira vez que vocês estão ouvindo essas palavras, vocês já estudaram isso antes. Lá pelo 6º ano, vocês já estudaram isso aí. Pronto, beleza. Vamos fazer, então, somente uma revisão, vamos passar rapidamente por esse conteúdo, tá bom? Eu vou explicar o que são cada um, tá bom? Eu vou dar o meu exemplo e vocês vão construir o exemplo de vocês, e o exemplo de vocês é o que vocês vão botar no caderno, tá? Coloca aí assim, tipos de substantivos. Aí você coloca comum, aí coloca o seu exemplo. Próprio, bota o seu exemplo, tá bom? Depois que eu explicar cada um. Por que, professora, eu não posso botar o seu? Claro que pode, não tem problema, Pro é generosa, pode botar o meu exemplo. Mas, se você construir o seu próprio exemplo, vai ser mais fácil você se lembrar quando você estiver fazendo depois a atividade, ou quem sabe até a sua própria prova. Né? Você vai lembrar que, rapaz, o substantivo comum, por exemplo, eu botei esse exemplo aqui, ó. Já estou lembrada qual é. Quando eu estudava, tinha a idade de vocês, aliás, que estudar, eu estudo até hoje, mas quando eu tinha a idade de vocês, que eu ia para o colégio, meu caderno, eu gostava de, enquanto a professora estava explicando o conteúdo, principalmente história e geografia, eu ficava escrevendo o conteúdo, ela explicando ali o assunto, né, gente, com o livro, com a apostila, e eu fazendo os rabiscos, assim, do que ela falava. E a professora de português, ela dava os exemplos dela, e eu, no caderno, colocava os meus. No caderno, eu colocava os meus. Por quê, professora? Porque quando eu colocava no meu caderno os meus próprios exemplos, eu colocava os sujeitos dos exemplos, os lugares, eu colocava pessoas que eu conhecia, eu colocava os meus colegas da sala, eu colocava as pessoas da minha família que eu convivia e gostava mais, eu botava o nome dos meus artistas preferidos, sabe? Os cantores, as cantoras, as atrizes que eu gostava. Então, nos exemplos do meu caderno eram, assim, muito personalizados. Quando eu ia fazer a prova, eu ficava me lembrando do exemplo que eu tinha botado no caderno. Esse exemplo aqui eu botei Carla, a doida, Carla, minha colega, e eu lembrava do conteúdo, porque eu ficava lembrando dos exemplos que eu criei. Então, por isso que eu estou sugerindo que vocês façam dessa forma, e experimentem, talvez seja bom para vocês também, colocar o próprio exemplo de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Tipos de substantivo. Nós temos o substantivo comum e o substantivo próprio. Vamos ver. Quando eu digo assim,
A mulher, a mulher comprou, ai, meu pai, a mulher comprou um vestido novo. Quando eu digo a mulher comprou um vestido novo, eu estou falando de qualquer mulher, não é verdade? Eu não estou dizendo que mulher foi que comprou um vestido novo, estou dizendo que foi uma mulher, provavelmente uma mulher qualquer, uma mulher que eu nem conheço. A mulher, ou uma mulher, comprou um vestido novo. Então, essa palavra mulher, ela é um substantivo, está designando um ser, né? Mas não é um ser específico, é o ser mulher, qualquer mulher, tá bom? Agora, quando eu digo assim, Daniela comprou um vestido novo. Daniela é uma mulher, mas não é uma mulher qualquer, é uma mulher específica. Eu estou falando de quem? Estou falando de Daniela, tá? Então, se eu estou falando de Daniela, eu estou falando de uma pessoa determinada, de uma pessoa específica. Então, esse substantivo Daniela é próprio. Ele não é comum de qualquer pessoa. Ele é só daquela Daniela que eu estou falando na frase. É só daquela Daniela específica que eu estou falando na frase, tá bom? Então, o meu exemplo, substantivo comum. A mulher comprou um vestido novo. Aí você vai grafar, né? Vai destacar a palavra mulher, porque é o nosso substantivo na frase. Substantivo próprio. Daniela comprou um vestido novo. Aí você vai grafar Daniela, que é o nosso substantivo exemplo, né? De nosso substantivo próprio. Pode fazer esse exemplo no seu caderno, se você preferir fazer um outro, melhor ainda. Viu? Faz aí. E aí, tá tranquilo? Substantivo comum e substantivo próprio? Tranquilo, né? Tranquilo, gente? A senhora dá mais uma explicadinha aí, por Deixa eu favor? puxar. Dou sim. Pronto, vamos lá. Dou sim, com certeza. Estamos falando de substantivos próprios e comuns. Parece que chegou alguém aqui para entrar. Estamos falando de substantivos, então, próprios e comum. Aí eu falei assim, que o substantivo comum é aquele que a gente usa para qualquer pessoa. Por exemplo, aquela cidade é muito quente. Cidade é um substantivo, né? Porque está designando algo, é o nome de algo, né? Cidade. Mas eu não estou falando qual é a cidade, estou dizendo aquela cidade é muito quente, mas pode ser qualquer cidade. Então, a palavra cidade é um substantivo comum, pode ser qualquer uma. Agora, quando eu digo assim, Petrolina é uma cidade muito quente, olha a diferença. Eu não estou falando mais de qualquer cidade, eu não estou deixando em dúvida qual é a cidade. Eu estou especificando, eu estou falando exatamente de Petrolina. Eu não estou falando de outra cidade, é uma cidade específica, não é qualquer cidade. Então, Petrolina vai ser um substantivo próprio, tá bom? Então, comum é a palavra que designa qualquer ser daquele grupo, de um determinado grupo. E próprio é o ser específico daquele grupo, tá? Quando eu digo mulher, é qualquer mulher. Quando eu digo Daniela, então é comum. Quando eu digo Daniela, eu estou falando de uma mulher específica, então é próprio. Quando eu falo cidade, eu estou falando de qualquer cidade, então é um substantivo comum. Quando eu falo Petrolina, eu estou falando de uma cidade específica, ou seja, é um substantivo próprio. Quando eu falo de flor, flor é um substantivo comum. Mas se eu falar de girassol, eu estou falando de uma determinada flor. Então, girassol vai ser um substantivo próprio. Tá bom? Beleza. Vamos para concreto e abstrato. Concreto e abstrato. Bom, concreto é tudo que a gente consegue pegar, que a gente consegue segurar, certo? Essa garrafinha, então, aqui é um substantivo concreto. Abstrato é tudo que a gente consegue. É tudo que a gente não consegue segurar. Beleza. É tudo que a gente não consegue segurar. Esse é um conceito para concreto e abstrato. Porém, a gente precisa entender um pouquinho mais. Por exemplo, alguém já segurou uma fada na mão? Viu uma fadinha passando e pegou nela e segurou ela na mão?
Não. Não, não, não. Alguém já pegou, já segurou na mão um duende, uma sereia? Não, certeza que não, né? Porque são seres assim que a gente nem tem certeza se existe, né, de fato. Então aí eu poderia dizer assim, pronto, então esses seres, esses são substantivos abstratos, né? Porque a gente não consegue pegar. Aí é que tá, gente, a diferença que existe do substantivo concreto e abstrato, que muitas vezes a gente confunde. O substantivo, ele é concreto? Sim, verdade. Toda vez que a gente segura no objeto, significa que aquele objeto é um objeto concreto, é um substantivo concreto. Porém, quando eu menciono uma criatura, um ser ou algo, né? E esse ser, ele existe no nosso imaginário, a gente vai dizer que ele também é um substantivo concreto. Quando eu falo assim, sereia, gente, eu vi uma sereia no Rio São Francisco, né? Eu estava passando de barquinha e uma sereia acompanhou a barquinha. Quando eu falo sereia, eu sei que eu estou falando de um ser enigmático, mitológico, que a gente não tem certeza que existe. Mas a sereia que eu falei, que eu pensei, é a mesma sereia que está aí na sua mente. É a mesma sereia que está na mente de cada um de vocês. É aquele ser que tem a metade do corpo de uma mulher e a metade do corpo de um peixe, né? E que vive nas águas, e enfim. A gente pensou exatamente na mesma coisa. Claro que uma sereia de cabelo loiro, uma sereia de cabelo preto, uma com o rabo de peixe dourado, outra com o rabo de peixe prateado, esverdeado, enfim. Mas aí são só detalhes, são só características que a gente atribui, mas o ser em si é o mesmo, tá? Então, quando a gente está falando de um ser que não existe de verdade, mas que existe no nosso imaginário, no imaginário das pessoas, esse ser vai ser classificado como substantivo concreto, tá? Então, vamos lá, meu exemplo. Vamos ver o exemplo. É, fui ao shopping e vi o Saci Pererê fazendo compras. Fui ao shopping e vi o Saci Pererê fazendo compras. Bom, Saci Pererê é uma lenda, né? A gente não sabe se existe, ninguém nunca viu um Saci Pererê de verdade, assim. Então é uma lenda. Aí eu vou lhe perguntar, até em provas de universidade, às vezes cai, viu? Esse é um substantivo concreto ou abstrato? A vontade é muito grande de dizer que é abstrato, porque é um ser que não existe de verdade, né? Que não se prova sua existência. Mas pode ir na fé e diga que é concreto, porque de fato é concreto. Por que é concreto? Porque o Saci Pererê que você imagina é o mesmo Saci Pererê que eu imagino e é o mesmo Saci Pererê que o cara que escreveu a frase imaginou também. Tá? Então, quando isso acontece, é um ser que existe no imaginário, portanto, a gente vai dizer que é concreto, tá? E abstrato, então, a gente vai dizer que é abstrato aqueles geralmente sentimentos que só existem se tiver alguém para sentir, sabe? Por exemplo, quando eu digo assim, o substantivo abstrato, o amor me pegou, o amor me pegou, tá? Então, nesse caso, o amor é o substantivo. Mas amor não existe por aí andando. A gente não vê um amor andando por aí, né? O amor ali fazendo compras. A gente não vê, não vai ver isso acontecer. Então, o amor é um sentimento que precisa de alguém para se manifestar, tá? Então, quando isso acontece, é que a gente vai dizer que o substantivo é abstrato. Quando ele não existe por si só, ele precisa de um ser para se manifestar, tá? Então, o que você pode ver não é o amor por aí fazendo compras, mas você pode ver uma pessoa amorosa, uma pessoa amável fazendo compras. Mas o amor em si ele não existe, não é? Então, aí sim é um substantivo abstrato, porque ele não existe. Quando eu falo amor, deixa eu ver, amor, 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 amor. Vou pensar o quê? Vou pensar no coração, vou pensar no casal. Não existe um ser que determine o amor. Não existe uma imagem que seja a mesma para mim, a mesma para você, a mesma para todo mundo, né? A gente vai pensar num coração, tá? O coração, a gente pode até imaginar que um coração
tem a ver com o amor, mas também pode ser um casal, pode ser dois velhinhos de mãos dadas, sabe? O amor em si, ele não tem sua própria forma. A gente precisa recorrer a outras formas, a outros seres para poder manifestar o amor. Então, quando isso acontece, nós temos um substantivo abstrato. Tá, beleza? Façam aí os exemplos de vocês. O meu foi... nadei com a sereia no Rio São Francisco, substantivo concreto. O substantivo, no caso aí, seria sereia, né? E o abstrato, o amor me pegou. Lembrando, tá, gente? Eu botei o exemplo de sereia, mas poderia ser. A garrafa quebrou, o fone é novo, né? Objetos mesmo, comuns. Então, concreto e abstrato. Vamos para primitivo e derivado. Aí vamos para o clássico, primitivo e derivado. Tenho certeza que vocês já ouviram essa frase quando vocês estavam aprendendo lá no sexto ano. O professor adora botar essas frases. Por exemplo, primitivo, pedra. Abstrato, as palavras que a gente forma a partir da palavra pedra. Pedreiro, pedregulho, pedraria. Bom, substantivo primitivo é aquela primeira palavra da família, sabe? Tem uma determinada família de palavras, e aí aquela primeira que vai dar origem às outras, a que a gente vai chamar de palavra primitiva, ou substantivo primitivo. Então, pedra é primitivo, flor é primitivo, e os derivados são as palavras que se formam através dela. Ó, pão é primitivo. Agora vamos formar palavras a partir delas, né? Essas palavras que a gente forma a partir das palavras primitivas é que serão chamadas de palavras derivadas. Por exemplo, de pedra eu posso formar a palavra pedreira, pedregulho, pedraria e outras tantas. A partir da palavra flor, eu posso formar a palavra florista, floreiro, floricultura, floresta e outras. E a partir da palavra pão, eu posso formar a palavra padeiro, padaria, tudo vem da palavra pão, tá? Então, as palavras primitivas são aquelas primeiras de cada família, e as palavras derivadas são as que se formam através ou a partir dessa palavra primitiva, tá? Tá beleza aí? Vamos lá para os exemplos? Um exemplo primitivo, a flor murchou. Primitiva, a flor murchou. Derivada, a florista me vendeu novas flores. A florista me vendeu novas flores. Aí, florista é que é o nosso substantivo derivado, bom? Faz aí o de vocês ou anota o meu. Lembrando que a apostila está sem... Vai para vocês desse jeito. Eu não coloquei os exemplos, eu quero que vocês coloquem aí no caderno de vocês. E simples e composto? Simples e composto, muito fácil. Simples é qualquer palavra formada por um único radical, tá? Então, celular é simples, caneta é simples, garrafa é simples, dedo é simples, óculos é simples. E palavra composta, pronto. Palavras compostas são aquelas formadas por dois radicais. São duas palavras diferentes que se juntam para formar uma palavra só, né? Designando um outro objeto. Por exemplo, guarda-roupa é uma palavra composta. Eu tenho a palavra guarda, que vem do verbo guardar, e tenho a palavra roupa, que é um substantivo, roupa, né? Aí eu formei a palavra guarda-roupa, que dá origem a um outro objeto, né? Que é o armário, né? De guardar-roupa, né? O roupeiro, né? Então, quando isso acontece, nós temos aí palavras compostas. Lembrando, gente, que a palavra composta nem sempre ela vem com o hífen, como, por exemplo, guarda-roupa, escreve guarda, tracinho, roupa. Beleza, mas nem sempre acontece isso. Às vezes, as duas palavras, elas se formam por aglutinação. O que é por aglutinação? É sem o travessão, elas se juntam, tá? Elas fundem uma na outra e viram uma só. Como, por exemplo, a palavra girassol. Vem da palavra girar mais sol, porque a flor girassol, ela acompanha o movimento do sol, né? Ela é uma flor bonita, grande,
e ela vai, à medida que o sol vai passando no céu, ela vai girando, acompanhando aquele calor. Por isso que o nome dela é girassol, porque ela gira, né, para acompanhar o calor do sol. E essa palavra ela não é escrita com o hífenzinho, ela é escrita junta. Girassol. Acrescenta um S. Aí fica uma palavra só. Girassol, tá bom? Só prestar muita atenção. Quando eu colocar lá para você me dizer se a palavra é simples ou composta, você ficar procurando na pressa, né, para ganhar tempo, ficar procurando só as palavras que estão separadas com o hífen e dizer que só aquelas ali são palavras compostas. Cuidado, porque muitas palavras compostas, elas não estão separadas pelo hífen, elas estão juntinhas, tá? Formando uma só. Mas ali dentro delas, no seu interior, tem dois núcleos, né? Tem duas palavrinhas distintas se juntando para formar uma só, tá? Então, um exemplo de substantivo simples é a minha roupa sujou. A minha roupa sujou. Substantivo simples aí vai ser roupa. E composto, o guarda-roupa é novo, né? O guarda-roupa é novo. Então, guarda-roupa seria um exemplo de substantivo composto. Faz o seu exemplo aí ou copia o meu. Estou muito rápido, não estou? Tá, não. Eu fico rapidinho que ninguém conversa comigo. Aí eu fico aqui sozinha, ou... Não, parceira, mas tá todo mundo ouvindo. Tá certo. O importante é isso. Substantivo coletivo, então. Substantivo coletivo é aquele que a gente junta vários seres iguais e pega uma palavrinha para designar todos eles, tá bom? Quando eu falo assim, por exemplo, tem um monte de peixe, aí eu vou dizer cardume, né? Quando eu tenho um monte de abelha, eu vou dizer enxame, tá? Quando tem um monte de vacas em rebanho, Diz como com vaca? Rebanho? boiada, talvez. Boiada. Eu acho que é rebanho mesmo, de ovelhas, né? Rebanho, acho que é de ovelhas. É Mas mesmo. é isso mesmo, olha. Tanto é que eu quero dizer a vocês, me fugiu aqui o que eu ia falar, para a gente entender que o substantivo coletivo, quando a gente usa ele, não precisa dizer do que se trata, porque senão fica redundante. E quando você faz um texto, uma redação, uma produção textual, e você escreve isso que eu vou falar agora para vocês, você deixa a sua redação pobre, você perde ponto por isso. Por exemplo, tá certo eu dizer assim, subir para cima, descer para baixo? Não, E tá certo eu dizer entrar para dentro ou sair para fora? não. Não precisa ter Não. frase. Porque se eu vou descer, claro que é para baixo. Se eu vou subir, óbvio que é para cima, não é? Se eu vou entrar, só pode ser para dentro. E se eu vou sair, só pode ser para fora. Isso é redundante. Quando você escreve isso na redação, o seu examinador, a pessoa que vai corrigir sua redação, vai fazer assim. Quando você usa o substantivo coletivo e diz do que se trata, é a mesma coisa. Quando você diz assim, fui perseguido por um enxame de abelhas, é a mesma coisa de dizer que subiu para cima, desceu para baixo. Quando você diz, nadei com um cardume de peixes, é a mesma coisa de dizer que subiu para cima, que saiu para fora, que entrou para dentro. Porque quando você diz cardume, você já está dizendo que é de peixe, não precisa dizer de novo, viu? Quando você fala em enxame, você já está dizendo que é de abelha. Enxame, não existe outro enxame, só existe de abelha, tá? Então, toda vez que você for falar agora essas coisas, você evita dizer frota de carros. Toda frota é de carros, tá? A autoescola tem uma frota de veículo, tem uma frota nova, tá? A autoescola está com uma frota sucateada.
A empresa de ônibus da minha cidade tem uma frota pequena. Não é para dizer frota de ônibus, frota de carros, não é para dizer. Frota é de veículo, é de automóveis, tá bom? Então, meu exemplo de coletiva ficou, de substantivo coletivo ficou assim. Fui perseguido por um enxame. Nunca diga, fui perseguido por um enxame de abelhas, tá? Só por um enxame. Outra coisa, olha, gente, importante dizer aqui, uma palavra, ela não só tem uma classificação de substantivo, não, viu? Ela pode ter várias classificações. Por exemplo, vamos fazer aqui, vamos fazer a classificação desse objeto aqui. Garrafa, né? Garrafa é um substantivo comum ou próprio? Comum. Comum. Ela é concreto ou abstrato? Concreto. Concreto. Ela é primitiva ou derivada? Primitiva? Primitiva. Ela é simples ou composta? Simples? Simples. Então, viu tanto de coisa que uma palavra só é, o tanto de substantivo que está aqui agregado num único objeto, é Professora, explica importante de isso. novo o que é primitivo e derivado. Explico. Primitivo é quando o substantivo é aquela palavra primeira da família, aquela palavra que vai dar origem a outras, tá? Por exemplo, a palavra flor é uma palavra primitiva, porque a partir dela a gente consegue formar outras palavras. A gente, a partir da palavra flor, forma a palavra florista, floricultura, floresta, floração, entende? A palavra primitiva, então, é a vozinha, a primeira palavrinha da família. E a abstrata vai ser as palavras que a gente consegue formar a partir dela, tá? A palavra pedra, que a gente consegue formar outras palavras a partir dela, né? Eu tenho aqui pedra. Aí, depois da palavra pedra, eu posso formar Pedreiro? pedregulho, pedrisco, pedraria, né? Pedreira, que é o local onde tem as pedras, né? Tranquilo aí? Sim. Sim. Então, vamos para artigo. Tá, beleza. Vamos para artigo. Gente, artigo é a coisa mais fácil do mundo. Juro, Pro, juro. Mais fácil do mundo. Artigo é a palavra que antecede, ou seja, que fica antes do substantivo. Disso que nós estudamos agora, tá? A gente estava estudando substantivo. O artigo, então, é aquela palavrinha que fica antes. Determina o substantivo ou indetermina, tá? Por isso, os artigos são classificados em definidos, quando determina o substantivo, ou indefinidos, quando indetermina o substantivo. Vixe, professora? Explicando é mais difícil do que a gente olha nos exemplos. Vamos para os exemplos, então. Tá? Exemplos de frases com artigo. Quando eu digo assim, por exemplo, Renata, um menino saiu aí. Um menino saiu aí. Um menino saiu aí. Pelo jeito que eu falo, dá para entender que eu não sei quem é o menino que saiu, não é? Ó, saiu um menino aí. Não sei quem é esse menino. Um menino qualquer. Estava aqui com a gente, saiu. Não sei quem é esse menino. Agora, se eu digo assim, Renata ou qualquer pessoa, o menino saiu. O menino saiu. Quando eu digo, no lugar de dizer um, eu digo o, eu estou me referindo a certo menino. Não é qualquer menino, não é um menino que eu não saiba quem é. É um menino específico. Olha, é um menino que eu e Renata já tinha conversado antes sobre ele. É um menino que eu e Renata já estava de olho, entendeu? A gente já estava prestando atenção nele. Então, a gente, quando eu digo, Renata, o menino saiu. Ela sabe de que menino eu estou falando. Então, quando isso acontece, de saber quem é
o menino. Então, se é um menino determinado, específico, a gente vai usar um artigo definido. E os artigos definidos são, anote aí no caderno de vocês, artigo definido, bote aí, no plural, artigos definidos são o, a, os e as. Então, quando eu digo o menino saiu, eu sei de que menina eu estou falando e a pessoa que está me ouvindo também sabe. Não é qualquer menino, não. Nós duas que estamos conversando sabemos quem é o menino. E quando eu digo a moça chegou, eu sei quem é a moça e a pessoa para quem eu falei que a moça chegou também sabe. É uma moça específica, não é qualquer uma, não. Tá? Então, os artigos o, a, os, as são artigos definidos. E os indefinidos? Bote aí quais são os indefinidos. Artigos indefinidos. Uma, Umas. uns, umas. Veja como é diferente quando eu digo assim, ei, chegou uma moça aí. Olha, ei, chegou uma moça aí. Ou chegaram umas moças aí. Veja, eu não sei quem são essas moças, não. Só estou avisando que elas chegaram. Mas eu não sei quem são. Pode ser qualquer uma. Então, são moças indeterminadas. Não sei quem são elas. Agora, se eu falo assim, ei, as moças chegaram aí. Olha, as moças chegaram. Ou, ei, a moça chegou. Quando eu digo a ou as, eu estou determinando. A pessoa que está me ouvindo sabe quem são essas moças e eu também sei, tá? Então, por isso que a gente vai classificar os artigos como definidos e indefinidos. São definidos quando definem o substantivo, quando eu sei quem é o menino, quando eu sei quem é a moça, tá? E são indefinidos, umas, quando eu não sei quem é o menino, quando eu não sei quem é a moça, tá bom? Por isso, no exemplo aqui, ó, o menino saiu. O menino saiu é um menino específico. Não é qualquer menino, não. É um certo menino. E quando um menino saiu. Ei, um menino saiu. Aí eu não sei quem é o menino, tá? Um menino que estava aqui saiu, não sei quem é. Tá bom? Então, primeiro exemplo aí é de artigo definido e o segundo de artigo indefinido. As meninas saíram, artigo definido. Ó, as meninas saíram, aquelas meninas são danadas. A gente sabe de quem está falando. Agora, quando eu digo umas meninas saíram as meninas. Eita, quem será? Tá? A gente não sabe quem são. Umas é indefinido. E na mesma frase aqui nós temos os dois. Uma chance é o que precisam. Temos aí um exemplo de artigo indefinido e artigo definido. Bom? Alguma questão aqui? E é Nos certo, tipo, artigos? ter uma frase com um artigo definido e um artigo indefinido? Tranquilo, normalíssimo, é assim. Viu? Vamos ver várias aqui na frente. Adjetivo. Adjetivo. Vamos lá. Bom, adjetivo é aquela palavra que a gente usa. Gente, deixa eu só falar um negócio aqui antes que eu não falei para você. Quer dizer, falei, mas não destaquei muito. O artigo é a palavra que antecede o substantivo, quer dizer, que vem antes do substantivo, tá? Toda vez que você vê um artigo, na frente dele vai ter um substantivo, viu? O artigo nasceu no mundo para ficar coladinho no substantivo, tá? Então, se eu tenho aqui um artigo o, quer dizer que menino é substantivo. Se eu tenho aqui o artigo quer dizer que esse menino aqui também é substantivo. Eu tenho aqui as meninas é substantivo, umas meninas é substantivo, o que preciso. Essa daqui eu vou explicar ela depois, porque eu vou precisar de outras classes gramaticais para a gente chegar nela, tá bom? Uma chance é o que preciso. Vou até anotar aqui essa frase. Chega lá na frente, a gente vai falar sobre ela de novo, tá? Porque eu vou precisar ter explicado outras classes para vocês poderem entenderem. Pronto, daqui a pouco a gente volta para ela.
Por hora, o que é que eu preciso que vocês entendam? Que toda vez que você vê um artigo, na frente dele, você vai ter um substantivo. Beleza. Vamos voltar para o adjetivo. Adjetivo é a palavra que caracteriza, né, ou que atribui alguma qualidade, essa qualidade pode ser boa, pode ser ruim, né, pode ser positiva ou negativa, ao substantivo, tá? Por exemplo, quando eu digo assim, nesse exemplo aí, olha, a criança ficou feliz. A criança ficou feliz. Qual é o estado da criança? Qual é a característica que essa frase traz da criança? Felicidade. Que ela é feliz, né? Que ela tem felicidade, ela sente felicidade. Pronto, então quando eu digo assim, a criança é feliz, feliz está dando uma característica de quem? Da criança. Da criança. E aqui está dizendo assim, ó, o adjetivo caracteriza ou atribui uma qualidade ao substantivo. Se feliz está se referindo à criança, então criança é o nosso substantivo. Entende? Criança é substantivo, feliz é o nosso adjetivo. E esse é aqui, Pro, esse é o nosso artigo. Lembra que eu falei que depois de um artigo sempre vem um substantivo? Olha aí como deu certinho. O a é o nosso artigo, depois dele vem um substantivo, depois vem o verbo de ligação. A gente nem vai falar nele agora, porque vamos estudar ele depois, tá? Vamos esquecer ele no momento. E depois vem aqui o adjetivo. Entende? A criança ficou Professora, feliz. o substantivo pode ser ou uma pessoa ou um objeto ou coisa, né? Pode ser uma pessoa, pode ser objeto, pode ser uma coisa, pode ser um sentimento. Uhum. Substantivo é a classe gramatical mais longa do mundo. Assim, na língua portuguesa, tá? É a mais longa, mas ela não tem tanta coisa para estudar como tem o pronome e o verbo. A gente está estudando ela aqui hoje, mas outro dia a gente vai estudar pronome e verbo separado. Mas o substantivo é o que tem mais, a gente vai ter estudado ele separado. O substantivo é o que tem mais número de palavras, mas não é difícil, não, é simples. Agora, verbo e pronome é que tem um bocado de classificação diferente, a gente vai estar separado por isso, viu? Sim, substantivos são pessoas, lugares, coisas, animais, objetos, sentimentos, tudo isso é substantivo. Então, vamos lá. A criança ficou feliz. Feliz é uma característica da criança. Então, feliz é o nosso adjetivo. Se feliz está dando uma característica à criança, quer dizer, então, que criança é substantivo. E esse azinho aí é um artigo. A gente já sabe que toda vez que a gente vê um artigo, logo depois desse artigo, a gente vai ter um substantivo. Tá massa. Vamos para outra frase. O trabalho ficou super interessante. O que foi? Qual é? Super interessante é uma característica de quê? Do trabalho. Do trabalho. Do trabalho. Pronto. Super interessante é a característica do trabalho. Então, super interessante vai ser o adjetivo e trabalho vai ser o substantivo. Viu? Sempre foi amável comigo. Sempre foi amável comigo. Aqui também eu precisava ter explicado outra coisa para vocês, pronome. A gente vai estudar essa frase depois que eu explicar pronome, tá bom? Porque para explicar agora sem falar de pronome, não dá. Mas aí você entende que amável, não é? É a característica de ele ou ela. Você entende que aí, antes da palavra sempre, tem um sujeito oculto, ou ele ou ela, né? Ele sempre foi amável comigo, ou ela sempre foi amável comigo, né? Então, amável é a característica do comportamento de alguém. Por isso, a gente vai caracterizar como adjetivo. Essa frase eu não vou poder agora dar muitas explicações, porque precisávamos conversar um pouco sobre pronome. Mas eu já anotei, nós vamos voltar para ela depois, tá? Vida que segue. Ele está cada dia mais feio. Quem é que está cada dia mais feio? Ele. Pronto. Cada dia mais feio. É uma característica dele, né? Se é uma característica, a gente vai dizer que é um adjetivo. Gente, eu preciso que vocês percebam uma coisa, que
o adjetivo, ele não é só coisa boa, tá? Interessante, feliz, amável, legal, bondoso, não, coisa ruim também. Malvado, maléfico, feio, horroroso, mal educado, tá? Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que o adjetivo, às vezes, ele pode ser formado por mais de uma palavra. Por exemplo, ela é uma menina sem graça. O adjetivo aí são duas palavras, é sem graça. Ele é um rapaz mal educado. Mal educado também é uma característica, mas escrita em duas palavras, né? Então, quando nós temos duas ou mais palavras para determinar um adjetivo, uma característica, a gente, em vez de chamar de adjetivo, a gente vai chamar de locução adjetiva, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui alguma coisa. Não consigo, não. Então, escrevem aí. Quem estiver fazendo alguma anotação no caderno, escreve aí o que a prova vai falar agora. Tá? Quem estiver fazendo aí alguma anotação, escreve. Eu acho que vou botar aqui no chat. Não, vou falar. Coloca assim. Quando o adjetivo é representado, quando o adjetivo é representado, quando o adjetivo é representado por duas ou mais palavras, quando o adjetivo é representado por duas ou mais palavras, coloca entre parênteses os exemplos, né? Mal educado, mal-humorado, sem graça, fecha parênteses, tá? Só para você ter uma ideia do que é adjetivo com duas ou mais palavras. Então, entre parênteses, aí você colocou mal educado, mal-humorado, sem graça, fecha parênteses. Nós dizemos que é uma locução adjetiva, tá? Dizemos que é uma locução adjetiva. Eu não botei nenhum exemplo, eu esqueci, mas nas atividades que vierem eu coloco, tá? Então, dizemos que é uma locução adjetiva, tá bom? A gente não chama mais de adjetivo quando tem duas palavras dando uma característica só, viu? Vou passar depois uma atividade perguntando se é adjetivo ou locução adjetiva. Se você sabe o que é, você vai dizer assim, meu Deus, como é que a professora botou uma pergunta fácil dessa? Jesus. Mas se você não se lembrar disso, você vai ficar perdidinho. Qual é a diferença, meu Deus, de locução adjetiva e adjetivo? Oxi, oxi, oxi. Tá? Gente, agora sobre isso, adjetivo e substantivo, eu quero que vocês prestem atenção, muita atenção na coisa que eu vou falar agora para vocês. Dependendo do contexto, né, da frase, uma mesma palavra, ela pode ser ou substantivo ou adjetivo. Depende de como ela está empregada na frase, viu? Uma mesma palavra, feio. Quando você vê assim, um feio, feio é característica de alguém, vou botar aqui adjetivo, mas às vezes não é. Às vezes não está como característica de alguém. Às vezes está como ser o próprio alguém. Aí, nesse caso, vai ser substantivo. Veja esses dois exemplos que eu coloquei. Se o tempo continuar feio, não sairemos. Feio aí, concordam comigo que é a característica do tempo? Sim. Sim, né? Se feio é característica do tempo, então feio é adjetivo e tempo é substantivo. Tá? Feio é característica da palavra tempo. Então, feio é um adjetivo, porque é uma característica, tá? E ele está se referindo à palavra tempo. Então, tempo é que vai ser o substantivo, tá? Porque o adjetivo se refere ao substantivo. Beleza, professora. Você já tinha dito isso. Massa. Vamos para a letra B. Entre um e outro, escolheu o feio. Entre um e outro, escolheu o feio. Entre um rapaz e outro, ela escolheu namorar o feio. Entre um sapato bonito e outro, ela escolheu comprar o feio, tá? Veja só. Como é aqui a diferença. Esse o feio, esse artigo que está antes da palavra o, ou esse artigo o que está antes da palavra feio,
ele substantiva esse adjetivo. Vixe, Pro, que é isso que a senhora está falando? Ele substantiva a palavra feio, que antes, né, seria um adjetivo. Vou voltar lá em cima e mostrar para vocês, provar para vocês, ó. Artigo é a palavra que antecede o substantivo. Lembra que eu falei que o artigo só nasceu para isso? Toda vez que você tiver, então, um adjetivo, aqui, ó, e antes desse adjetivo você tiver um artigo, esse adjetivo deixa de ser adjetivo e passa a ser substantivo. Entendeu? Você tem lá uma palavra que supostamente seria um adjetivo. Pronto. Aí, se você botar um artigo antes, ela deixa de ser adjetivo e passa a ser substantivo. Por exemplo, amor. Amor. Eu tenho muito amor para te dar. Aí é um adjetivo. Agora, se eu digo, o amor que sinto por você é imenso. Agora passou a ser um substantivo. Por quê, professora? Por causa do ou antes da palavra, por causa do artigo. Toda vez que o adjetivo vier com um artigo antes, a gente vai dizer que esse artigo faz esse adjetivo deixar de ser adjetivo e passar a ser substantivo. Você entendeu isso, gente? Sim, não, sim, pode, professora. Eu queria Mais mais. ou menos. Pronto, vamos lá. Vamos conversar aqui. Opa, olho no olho. Vamos conversar aqui, olho no olho. Ó, eu estou dizendo assim, nós estamos estudando até agora 3 classes gramaticais, tá bom? 3. Estudamos substantivo, estudamos artigo e estamos estudando adjetivo agora, tá bom? Eu disse para você que substantivo é todo ser que existe, tá? Que existe, que tem uma forma, que existe. Mesmo que ele não seja um ser real, mas ele é um ser que existe na nossa imaginação. Pronto, tudo isso são substantivos, né? Os artigos, eles existem só para acompanhar o substantivo. Ele não tem outra função na vida. O artigo nasce para acompanhar o substantivo. Pronto, pega na mãozinha do substantivo e vai embora. Não tem outra coisa, não tem outra função o artigo na vida. E o adjetivo são aquelas palavras que vão dar características, né? Que vão dar alguma qualidade, positiva ou negativa, né? Ao substantivo, tá? Então, vamos ver. Quando eu digo assim, o meu tênis branco tá apertado. Meu tênis branco tá apertado. Pronto. Tênis é o meu substantivo, não é? É uma coisa que existe, é meu substantivo. E branco é o adjetivo, porque branco é a qualidade, é uma característica do meu tênis. Se eu disser tênis branco, branco é adjetivo. Tênis velho, velho é adjetivo, tá? Tênis sujo, sujo é adjetivo. Toda característica que eu der a esse substantivo tênis, a gente já sabe que vai ser um adjetivo, tá bom? Beleza. Só que, às vezes, o adjetivo, ele se transforma num substantivo. Às vezes, a palavra que antes seria adjetivo, quando eu digo tênis, o meu tênis branco tá sujo. O meu tênis branco tá sujo. Aí, o branco aí é um adjetivo, porque tá dando a característica, né, do tênis. Agora, se eu digo assim, o branco dos meus... O branco do meu tênis, acontece o quê? O branco do meu tênis sumiu. O branco do meu tênis está preto. Ficando amarelo. Está amarelado, pronto. O branco do meu tênis está amarelado, né? O tênis está velho, né? O branco do meu tênis está amarelado. Gente, essa palavra branco, deixou de ser um adjetivo e passou a ser um substantivo. Professora, mas por que diabo isso aconteceu, professora? Para que inventaram isso? Não sei por que inventaram isso, mas a regra não é difícil, não. Sabe por que ele deixou de ser adjetivo e passou a ser substantivo? Simplesmente porque nós temos um artigo antes dele. Veja que eu disse,
o branco do meu tênis sumiu. Só porque eu botei esse ozinho, esse artigozinho, esse o, antes da palavra branco, ele deixou de ser adjetivo e passou a ser substantivo. Vamos fazer aqui uns Professora, exercícios. repete aí a frase quando era só adjetivo. O meu tênis branco está sujo. Aí, nesse caso, branco é adjetivo. O meu tênis branco, né? Antes da palavra branco tem o quê? Tem um tênis. Então, tudo bem, ela é adjetivo. Agora, quando eu digo o branco do meu tênis está amarelado, aí esse branco deixou de ser adjetivo e passou a ser um substantivo, porque antes veio o ozinho, que é o artigo. Então, toda vez que vier um artigo antes de um adjetivo, esse adjetivo passa a ser um substantivo. Vamos ver aqui, ó. Passar uma atividadezinha aqui, só sobre isso aqui, para a gente entender melhor. Coloquei aqui 4 frases, ó, tá vendo? Para a gente praticar. Quando a palavra em destaque for um adjetivo, a gente coloca a letra A. Quando for um substantivo, a gente coloca a letra S. Vamos ver? Quando eu digo assim, é preciso separar o bem e o mal. Esse mal é um adjetivo ou é um substantivo? Eu acho que é substantivo. Quem mais acha? Quem mais acha que é um substantivo? Quem não quiser falar, bota aí no chat. Abri aqui o chat para ver. Repete aí a pergunta, por favor. A frase é essa aqui, ó. É preciso separar o bom e o mal. Eu quero saber se essa palavra mal é um adjetivo ou é um substantivo. É preciso separar o bem e o mal. A palavra mal é um substantivo ou um adjetivo? Substantivo. Quem mais acha alguma coisa? Bruninha disse substantivo. Eu acho que é substantivo. Cássio também falou substantivo. Eu também acho que é substantivo. Substantivo. Muito bem, Eric. Muito bem, gente, maravilhoso. É um substantivo, porque antes da palavra mal, nós temos aqui um artigo. E toda vez que tem um artigo antes da palavra, ela vai ser um substantivo, tá bom? Perfeito. Aqui eu digo ainda tem a palavra mal, é a mesma palavra, agora vamos ver se é um substantivo ou se é um adjetivo. As crianças acreditavam que ele era um homem mau. Nós temos aqui um adjetivo ou um substantivo? Adjetivo. 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 Perfeito, maravilhoso. Um homem mau. Quem é mau? O homem, né? Então, o homem é um ser e a característica dele é ser mau, tá? Nos dias de sol, o céu é azul claro. Esse azul é um adjetivo ou um substantivo? Substantivo. Adjetivo. Que mais? Nos dias de sol, o céu é azul claro. Bruninha acha que é adjetivo, Bruna, você falou? Eu acho que é substantivo, não? Eu acho que é Eu acho que é adjetivo também. Nicole, adjetivo. Vamos ver, ó? Substantivo. Pronto, vamos ver. Eu falei para vocês que a palavra que antes a gente considerava adjetiva, ela vai ser um substantivo toda vez que antes dela vier um artigo. Antes da palavra azul, nós não temos um artigo, nós temos um verbo. É verbo, não é artigo, tá? Então, isso aqui faz da palavra azul ser, de fato, um adjetivo, tá bom? Não é artigo, é adjetivo. Quando eu digo nos dias de sol, o céu é azul. Olha o artigo onde é que está aqui, ó. Está antes da palavra céu. Então, o substantivo é a palavra céu, e não a palavra azul. A palavra azul está longe do artigo. Precisa entender que o artigo, ele sempre vem colado no substantivo, tá? Então, ele não está colado na palavra azul. Então, a palavra azul não pode ser substantivo, tá? É adjetivo mesmo. Quem é azul? O céu. É uma característica do céu. O céu é o substantivo, tá? Então, vai ser sempre assim, ó. Artigo, substantivo
e adjetivo, tá bom? Na última frase. O azul dos teus olhos me encanta. Eu acho que é substantivo. Quem mais? Eu acho que é substantivo também. Muito bem. Nicole, William. Tem como a senhora repetir de novo? Tá na tela, já botei, ó. O azul dos teus olhos me encantam. Esse azul aqui é um substantivo ou é um adjetivo? Eu acho que é substantivo. É um substantivo porque do lado dele tem um O ó. artigo, tem o ó. Então, toda vez que tem um artigo, a palavra seguinte vai ser substantivo, não tem erro, tá bom? A gente vai precisar estudar um pouquinho mais isso aqui, tá bom? Depois a gente vai fazer mais atividades só sobre isso. Numeral. Bom, numeral é a palavra que indica a posição de algo, de alguém, né? Numa ordem, né? Primeiro, segundo, terceiro, ou número, a quantidade de alguma coisa, né? De elementos. Bom, quando eu digo assim, um pastel, por favor, esse um é um numeral. Quando eu digo primeiras damas, primeiro é um numeral. Quando eu digo dezenas de pessoas estiveram presentes, dezenas é um numeral, tá bom? Proi, a gente vai ficar estudando numeral agora, já não basta ficar estudando Professora, numeral. mas esse um aí também poderia ser um artigo? Nesse caso, não. E eu vou te explicar já já o porquê. Quanto que a gente vai diferenciar o um artigo do um numeral? Viu? Ótima pergunta. A gente não vai confundir, não. Então, os numerais, eles são classificados da seguinte maneira, gente. Nós temos numerais cardinais, numerais ordinais, multiplicativo, fracionários e coletivos. Viu? Os numerais cardinais são aqueles que designam quantidade de coisas, de elementos. Por exemplo, número 1, 2, 3, 4, que em matemática você vai escrever a numeração, mas em português você vai escrever a palavra, tá? Então, um exemplo de números cardinais, aquele exemplo lá de cima é um pastel, por favor, tá? Duas águas minerais, por favor. Pronto, duas, né? Dois frango assado. Dois, tá? Então, os números cardinais, bote aí no seu caderno, cardinais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Infinito e além. Sempre escrito, tá? Nada de botar número. E os ordinais são a palavra ordinais, ordinal, vem de ordem, tá? Então, quais são as palavras Primeiro, segundo, terceiro, quarto. primeiro, segundo, terceiro? Perfeito, maravilhoso, exatamente. Os números ordinais são esses: primeiro, segundo, terceiro, quarto. Multiplicativos, né? Então, um exemplo: cheguei em primeiro lugar na corrida de salto alto. Multiplicativos são aqueles números que aquelas palavras que indicam quantas vezes você vai multiplicar determinado elemento. Por exemplo, você vai multiplicar o dobro, já sabe que vai multiplicar duas vezes, né? Aí eu quero o dobro de goiabas, eu quero o dobro, eu preciso do dobro Um exemplo, de. um exemplo de multiplicativos pode ser: pai, por favor, me dê o dobro da mesada esse mês. Poderia ser? É, exatamente. Aí a resposta poderia ser: ok, vou lhe dar o dobro de cascudo do mês. Mas sim, exatamente. Dobro, triplo, quadruplo, quintuplo, sextuplo, septuplo e por aí vai. Significa quantas vezes você vai multiplicar aquela coisa, né? E os fracionários? Fracionários é aqueles que a gente divide, né? Um exemplo bom de fracionário poderia ser: filho, eu vou lhe dar metade da mesada esse mês. Poderia ser: fique com 2/8 da pizza. Fique com 2/8 da pizza. O que é que acontece? Você vai dividir a pizza em 8 pedaços e tirar 2 para você, né? Então, os fracionários são esses aí, ó. Meio, metade, 1/4, 2/4, três Isso aí quartos, também se tá? um meio do quilo, tipo, meio quilo de carne. Ou sai É, também. entra aqui. Meio quilo de carne, entra aqui, tá?
E os coletivos, gente, são aquelas palavras que designam quantidade que a gente já sabe, né? Por exemplo, dúzia, a gente já sabe que isso significa 12, dezena, a gente sabe que significa 10, tá? Centena, a gente sabe que significa 100, tá bom? Coletivos, então, comprei uma dúzia de lápis. Pronto, dúzia, já sabe que eu comprei 12 lápis. Eu não lhe disse 12, mas você entendeu que foi isso. Meia dúzia também. Coletivo, sim, meia dúzia. Aí temos dois coletivos, né? Temos o coletivo meia e temos o coletivo dúzia. Exatamente, perfeito. Tá beleza aí? Vamos Sim. ver aqui como é a atividade. A atividade já está lá, vocês depois vão entrar para fazer, tá? Vocês vão entrar mais tarde ou amanhã. Enfim, vejam aí o horário direitinho para fazer, porque daqui a pouco vocês vão ter outra aula, né? E não dá para fazer hoje. Classifica os substantivos em destaque nas orações abaixo. Olha, flor, né? Lembra que a gente fez lá em cima que uma palavra só, ela tem várias classificações substantivas, né? Flor, por exemplo, é simples, né? É uma palavra simples, ela não é composta, ela não tem dois núcleos. É uma palavra só, flor. Ela é primitiva, porque a partir dela eu consigo formar outras palavras, né? Então, ela é simples, ela é primitiva. Ela é comum, quando eu digo flor, estou falando de qualquer flor, não estou falando de uma flor específica, né? Estou falando de qualquer flor. Então, você vai pegar cada palavra dessa e vai dizer quais são as classificações dela. Sempre tem 3 ou 4 classificações, cada palavra dessa daí, viu, gente? Sempre tem 3 ou 4 classificações. E nesse segundo é o seguinte, aqui tem uma dessas palavras aqui, ou casebre, ou girassol, ou Helena, ou honestidade, ou menina, elas reúnem todas essas características aqui, ó, ao mesmo tempo. Ou ela é comum, é simples, concreta e primitiva, tudo ao mesmo tempo, tá? Então, qual é a palavra que é tudo isso? Que é comum, que é simples, concreta e primitiva? Você vai olhar qual delas é tudo isso aqui. E aí você marca. Você vai fazendo assim na frente, casebre, né? Casebre é comum, casebre é simples, casebre é concreta, casebre é primitiva, você vai botando, se questionando, uma por uma, até achar aquela que é tudo isso, tá? Entendeu aí a segunda? Sim. A terceira, gente, essa terceira questão eu tirei de um vestibular de uma faculdade, ó. Viu? Para você ver como a gente está estudando coisa que cobra mesmo, cobra na faculdade, imagina nas provas, né, que vocês vão fazer, tá? Então, não prova de dentro da faculdade, que é a prova do vestibular para entrar na faculdade. Essa aqui também, a quarta questão também. Terceira questão, as palavras tietê e pesca são, respectivamente, substantivos. Tietê é substantivo próprio ou comum? Aí você vai olhar, concreto, você vai olhar. E pesca é substantivo próprio, comum ou abstrato? Aí você vai olhar. Primeiro aqui tem que ter a resposta para o substantivo tietê e depois para o substantivo pesca, né? Para você poder atender essa questão aqui, respectivamente. Primeiro um e depois outro. Marca aquela que você achar que é correta. Quarta questão. A palavra livre é um substantivo, mesma coisa. Você vai pegar aqui a palavra livre e vai colocando aqui em cima. Ela é simples, ela é composta, ela é derivada, ela é primitiva. Vai botando o que ela é e depois ver qual opção vai dar a resposta que você traçou lá em cima, tá? Que você imaginou. E a quinta questão é para você classificar os numerais. A gente já sabe que tem o cardinal, multiplicativo, ordinal, fracionário e coletivo, tá? Então, gente, ficou assim, olha, para você colocar a letra C aqui dentro. Só que depois foi que eu vi que o cardinal e o coletivo tá tudo com C, né? Então, se for numeral cardinal, você bota um C e um A na sua resposta. E se for coletivo, você bota um C e um O. Lá no gabarito eu botei assim, tá bom? Onde é cardinal, eu coloquei um C e um A, e onde é coletivo, eu botei um C e um O, tá bom? Para diferenciar, porque se botar só o C, a gente vai ficar sem saber qual é, né? Essa daqui também tá muito simples, muito fácil.
É aquela questão da gente misturar, às vezes, o adjetivo com o substantivo, ficar sem saber qual é qual. Lembra da questão do artigo, tá? A presença do artigo na frase é que vai fazer o adjetivo deixar de ser adjetivo e passar a ser substantivo. Mas a questão aqui quer saber qual dessas opções, né, em qual dessas opções a palavra cego ou cegos é um adjetivo mesmo, não tem nada a ver com substantivo, tá? Então, veja aí sua resposta. E a questão 7, você vai completar as frases com artigo adequado, ou, ou masculino, ou feminino, ou definido ou indefinido, ou plural ou singular, tá? Quais são os artigos mesmo, Pro? A, o, as, os, uma, uns, umas. Sobe lá na apostila, dá uma lidinha na parte de artigo e você consegue responder isso aqui facinho. Nem precisa saber, na verdade, o conteúdo, porque só você ler aqui você já sabe qual é o artigo que você bota. Se é a, se é o, se é os, se é as, viu? E aí? Dúvidas? Que tal? Tá de boa? Tô de boa. A gente só sabe se tem dúvida ou não depois que responde as questões, né? Então vamos fazer assim. Vocês vão responder essas questões, agora vocês vão descansar, vão ter um intervalozinho aí, né? Daqui a pouco já tem outra aula. E aí depois vocês vão responder. Quando vocês forem responder, anota assim no caderno, ó. Questão 1, questão 2, letra tal, dúvida. Aí quando a gente se encontrar de novo, eu já vou trazer outras classes gramaticais, mas antes da gente começar a falar das outras classes, vocês pedem para eu explicar. Pro, a questão tal, da letra tal. Eu fiquei na dúvida, eu marquei errado. Explica de novo, tenho o maior prazer em explicar, tá bom? Não se preocupe, eu só não explico se você não perguntar, porque aí eu vou achar, vou acreditar que você entendeu, que você não ficou com dúvida. Mas se você ficou com dúvida, pode anotar aí no seu caderno, me perguntar na próxima aula que eu respondo, tá bom? Das 10 classes, hoje nós estudamos 4. Semana que vem nós vamos estudar mais 4, tá? Que são super fáceis. Aí na outra, a gente encerra classes gramaticais e só com isso vocês já vão estar assim, ferinhas em português. Só sabendo essas 10 classes gramaticais, tá bom? Beleza? Beleza. Quem tem dúvida aí? Alguma dúvida, Cássio? William, Bruna, Eric, Nicole, Luan, Larissa, Não, Gigi. senhora. Não, tá de boa. Não, Nenhuma senhora. dúvida. Tá de boa. Muito bem, que bom, graças a Deus. Então, vamos embora. Ai, deixa eu anotar os nomes. Oh, meu Deus, é para fazer chamada. Gente, Maria fica brigando comigo quando faço chamada. Ei, professor, deixa eu só botar o Ah, nome aí. não, vou fazer não, vou dizer que esqueci. Mulher, eu esqueci. Quando eu me lembrei, já tinha desligado. Detalhe, tá gravando, ela vai saber que eu tô mentindo. Bom, vou tirar aqui uma fotinha, que aí da foto eu faço a chamada depois, que eu acho que tá todo mundo aí na tela. Gente, eu tenho muita preguiça de fazer chamada, viu? Misericórdia. Pra que isso? Tirou com flash, não foi? De tirar, vai ficar tudo escuro. Não vai dar certo não, tirar outra aqui. Pronto, gente, deu certo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Boas voltas, bom retorno para vocês quando a gente tiver aula ao vivo, aula online, né? Ou aula presencial, já já, se Deus quiser. Beijo, a gente se vê na próxima terça-feira, tá bom? Já. Tchau, professor. Tchau, Eric. Tchau, Cássio. Tchau. Tchau, Bruninha. Tchau, mozão. Onde é que para de gravar, minha gente? Interromper a gravação.